Olá, pessoal. Vamos estudar aqui um pouquinho da aula 24, que consta na apostila número 2, Deformações Elásticas, Lei de Hooke, página 120. A deformação elástica é conhecida também como Lei de Hooke. O cientista responsável por essa determinação chamava Robert Hooke, era um inglês. Além da determinação das características da força existente na deformação elástica, ele também é responsável pelo conceito de célula e também por introduzir a ideia da estrutura do gelo, da neve e dos cristais de urina. Agora a lei de Hooke. O que a lei de Hooke determina? Fala sobre a força elástica que surge quando um corpo ele é deformado, por exemplo, uma mola, tá bom? Então nós temos esse K aqui, esse K significa a constante elástica, é um número associado ao material que é composto essa mola. Então, dependendo desse material, nós vamos ter uma facilidade ou dificuldade para alterar o estado natural da mola. Esse X significa o quanto o tamanho da mola foi alterado. Ou eu aumento ou diminuo a mola, tá bom? Esse menos é porque a força que surge na mola, a tendência é restaurar o tamanho original da mola, voltar para a sua origem, e essa força é sempre contrária ao deslocamento. Então, a força faz com que essa mola se desloque para baixo, uma força qualquer, no nosso exemplo aqui, uma força 2P, então surge uma força elástica, cuja tendência é fazer com que essa mola volte para o estado natural dela, que é contrário ao sentido de deslocamento proporcionado por essa força 2P. Tanto quando eu estou alongando uma mola, como eu estou comprimindo. Então, eu comprimo a mola, o meu deslocamento é nesse sentido, direção é nesse sentido, só que a força que surge é a mesma direção em sentido contrário, sentido oposto, por isso desse menos aí. Sabendo o que significa cada item da fórmula, vamos colocar na aplicação, vamos resolver um exercício aqui. A mola da figura abaixo varia seu comprimento de 10 centímetros para 22 centímetros quando penduramos em suas extremidades um corpo de 4 newtons. Determine o comprimento total dessa mola quando penduramos nela um corpo de 6 newtons. Então, pendurei um corpo de 4 newtons, ela saiu do tamanho de 10, foi para o tamanho de 22. A pergunta é, quando eu pendurar nessa mola um peso de 6 newton, qual será o comprimento final dela? Então, o que nós temos aqui? Força elástica, que é a lei de Hooke, é igual a uma constante vezes a x, que é a deformação. Quanto que ela aumentou ou diminuiu? Na nossa situação, essa situação, eu tenho uma força-peso para baixo, força elástica para cima, está em equilíbrio, então eu posso falar que a força elástica é igual a força-peso nesta situação aqui. Se eu fosse colocar aqui desde o princípio 6 newtons aqui, então o que ia acontecer? No lugar da força elástica, viria 6 newtons. O K, que é a constante da mola, não é me informado quanto vale o K da mola. E o X eu também tenho que descobrir, porque para eu descobrir o tamanho final da mola, eu preciso saber quanto ela deformou. Então, significa o quê? Se eu parto para resolver esse exercício colocando no lugar da força elástica 6 newtons, eu não consigo resolver, porque me falta também a constante elástica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou assumir primeiro os valores dessa situação com 4 newtons. Então, eu sei que a força elástica é igual a força-peso, que é igual a K vezes o X. Então, o que eu peguei aqui? O meu valor do peso, eu coloquei 4 newtons. O valor do meu K, não sei, mas o X agora eu sei. Quem que é o X? É o quanto ela aumentou. Saiu de 10, foi para 22, então o que eu faço? 22 menos 10
que é 12, tá bom? Então, desta primeira equação, eu tiro que K igual a 12, está multiplicando, vai dividindo. 4 sobre 12, vamos simplificar por 4, ficou 1/3. Então, nessa primeira etapa, eu determinei o K. Diante do K, agora eu vou utilizar aquela força de 6 newton para determinar o tamanho final da mola. Então, Kx, que é a força elástica, é igual ao peso. Então, o meu K é 1/3. E quem que é meu X? É o tamanho final menos o tamanho inicial. Mesma coisa que eu fiz aqui. O tamanho final eu não sei, é o que eu quero descobrir. Então, ficou aqui. Eu pego esse 3, é uma equação do primeiro grau, só em isolar a incógnita. 3 dividindo, passa multiplicando. Então, ficou 3 vezes 6, 18. L menos 10 é igual a 18. O menos 10 passa para o outro lado, mais 10. Então, ficou 18 mais 10, 28 centímetros. O tamanho final dessa mola, 28 centímetros. Exercício número 2. O sistema esquematizado está sujeito à gravidade e apresenta-se em equilíbrio. Então, ela está paradinha nessa situação. As molas A e B são leves, cada uma com constante elástica 20 newtons por centímetro. Então, elas são iguais, têm a mesma característica. No entanto, espera-se que uma sofra uma deformação maior do que a outra, porque essa mola sofre uma deformação devido a essa força-peso desse objeto que está aqui embaixo. Agora, essa mola ela é responsável por sustentar todo mundo, então ela vai ter espera-se que ela vai ter uma elongação maior do que a mola B. Vamos verificar isso no final do exercício. As molas A e B são leves, cada uma com constante elástica 20 newtons por segundo e comprimento natural de 12 centímetros. Elas são idênticas. Cada bloco pesa 60 newtons, 60 newtons aqui, 60 newtons aqui. Determine o comprimento das molas nessa situação. Primeira coisa que nós vamos fazer é a representação das forças. Então, peguei o objeto B. No objeto B, no bloco B, eu tenho a força-peso do objeto B e eu tenho sobre ele a força elástica que a mola B aplica sobre ele. No bloco A, eu tenho a força elástica da mola A, e puxando esse objeto para baixo, eu tenho a força-peso do objeto B, mais a força elástica da mola B. Aqui nessa situação, como está em equilíbrio, então eu posso afirmar que a força-peso é igual à força elástica do B. Então, a força elástica do B vale 60 newtons. Então, aqui a força elástica do A vai ser a força-peso mais a força elástica do B, que também é igual ao peso, então ficou 2P. Substituindo, então, nós temos K, que é 20, na de cima e na de baixo, vezes XA, que é igual a 120, porque o peso é 60. Peso mais P, 60 mais 60, 120, e aqui é 60. Bom, eu tenho um sisteminha de duas equações, no entanto, não preciso uma é resolvida sem depender da outra. Então, XA vezes 20 dá 120. Então, o XA tem que ser 6 centímetros. XB vezes 20 dá 60. Então, o XB tem que valer 3 centímetros. Então, determinamos, lembrando que X representa qual a deformação da mola A, qual a deformação da mola B. Mola B. Então, agora vamos lá. Qual o tamanho final delas? Então, da mola A vai ser o tamanho inicial, natural, mais quanto aumentou a mola A. Mola B, o tamanho inicial da mola B, mais quanto ela aumentou. O tamanho inicial delas é 12 centímetros. A A aumentou 6, então 12 mais 6, 18. 12 mais 3, 15. Então, temos lá. A mola A, que é a superior, ficará com tamanho de 18 centímetros, algo que já era esperado, que ela ia deformar mais, porque ela está sujeita a uma força maior. E a mola B com tamanho de 15 centímetros. Exercício número 5. Na figura abaixo, o bloco C tem massa 30 kg e é mantido em equilíbrio. Equilíbrio, essa palavra é importante. No plano inclinado liso, então isso significa que já está informando para nós, ó, atrito não entra na história. Pela mola de constante elástica, 1,510 a terceira newton por metro. Interessante, no outro exercício, a constante da mola era newton por centímetro, então trabalhávamos com centímetro. Aqui vai ser newton por metro. Constante da mola vai ser dada em
a deformação da mola vai ser dada em metros. Se o comprimento natural da mola é meio metro, determine o seu comprimento final, dado que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Primeiramente, vamos desenhar as forças que atuam. Então, eu tenho nesse objeto C, ele está em equilíbrio, tudo bem? Ele é sustentado por esse cabo que está ligado na mola, então eu tenho uma força elástica puxando esse objeto para cima. Ao mesmo tempo, a força-peso atua e eu tenho uma componente da força-peso que eu chamei de PX. Então, a força elástica equilibra a componente PX da força-peso. Então, a gente sabe que resultante de força é igual a massa vezes a aceleração. Mas se está em equilíbrio, então eu sei que a aceleração é zero. Então, eu fiz Px menos força elástica é igual a massa vezes a aceleração. Aceleração é zero, esse termo fica nulo. Menos força elástica passa para o outro lado, mais força elástica. Mas quem que é a força elástica? É a constante vezes a deformação. A gente substitui. Todos os valores coloquei em destaque para facilitar a visualização. Massa é 30 kg, aceleração da gravidade é 10. Seno de quem? De θ. Seno de 30 é meio, que é igual. K, quem que é o K? 1,5 vezes 10 a terceira, vezes X, que é a deformação. Agora é só isolar isso daqui, tudo bem? A gente pode... Manda esse cara que está multiplicando para o outro lado, dividindo. E essa conta, depois que a gente resolver aqui a potência de 10, tudo, dá uma simplificada, a gente cai com 0,1 metro, é a deformação, mas ele quer saber o comprimento final. Então, o comprimento final é o que eu tinha antes, que o meu L0 era meio metro, mais a deformação, que é 0,1. Então, o comprimento final é 0,6 metros. Pessoal, a aula que fala sobre lei de Hooke é isso daí. Até a próxima para vocês. Fiquem em casa.